Primeira carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 6. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler a palavra de Deus com muita alegria nos corações, com disposição de recebê-la nessa manhã como alimento de Deus para nossas vidas, para nossa edificação, exortação, comunhão, em amor e em bondade. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai bendito e Deus amado, nós sabemos, ó Deus, que só estamos aqui nesta manhã tão somente por Tua bondade, graça e misericórdia. Não temos dúvida, Senhor, de que é o Senhor que nos sustenta, nos capacita todos os dias. E esta manhã nos reunimos como igreja, com muita alegria em nossos corações, para dar um culto ao Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, Tua bondade, soberania, justiça, fidelidade. E também, Senhor, reconhecendo que somos tão somente carentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor. Por isso nós clamamos nesta manhã por Tua misericórdia e pela ação do Teu Espírito em nossas vidas nessa manhã. O Espírito de Deus que habita em cada um de nós possa, Deus, abrir nosso entendimento, abrir nossos corações para receber, para aceitar a Tua palavra, Senhor, para a edificação do Teu povo nessa manhã, Senhor. Assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa manhã conversar com os irmãos sobre a verdadeira comunhão da igreja. Como que a igreja, que é composta por tantas pessoas de lugares diferentes, cultura diferente, experiências diferentes, formação acadêmica diferente, mas quando se estabelece no culto público, que Deus nos convida a dar a Ele como igreja, como que isso deve ser feito? Como é que Deus requer de nós esse culto? Com tantas diferenças, mas com um propósito exclusivo de cultuar a Deus. Então essa é nosso objetivo esta manhã, trazer como que Paulo, na igreja de Filipenses, ele vai ensinar aquela igreja e automaticamente também nós seremos ensinados por essa carta e aplicada em nossos corações. Os irmãos lembram que essa igreja de Filipe foi plantada ou iniciada por Paulo na sua segunda viagem missionária. O livro de Atos, capítulo 16, relata esse episódio, quando Paulo, querendo ir para a Ásia pregar o Evangelho, porque estava no seu coração o desejo de ir para a Ásia pregar o Evangelho, e ele foi impelido pelo Espírito de Deus a não ir para a Ásia, mas a ir para a Europa. Então,
Durante uma noite, Paulo teve uma visão. Nessa visão, um homem dizia a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Os irmãos percebem que essa passagem, quando esse homem, nessa visão, fala com Paulo, não é um pedido desse homem, não é um favor que ele pede para Paulo: Paulo, nos faz um favor. Ao contrário, parece que havia uma urgência: passa, venha a Macedônia e nos ajude, porque nós precisamos de você aqui. E Paulo, lógico, ainda meio que lutando contra a sua própria natureza, já estava estabelecido ir para a Ásia. Ele então obedece àquela voz, ele entende que aquilo é de Deus, e Paulo então faz a vontade de Deus e se dirige para aquela província romana para pregar o evangelho naquele lugar. E lá, nesse lugar, nós temos 3 episódios. A igreja de Filipe, ela nasce sobre 3 momentos. Paulo prega, primeiro, a umas irmãs que estavam no rio pela manhã, orando, numa bela manhã. E chegando lá, Paulo prega para aquelas irmãs, e diz o texto bíblico que o Espírito de Deus abriu o entendimento de Lídia, e Lídia se converte a Jesus Cristo, não só ela como a sua família. Depois fala de uma moça que ela era possessa, endemoniada, uma adivinhadora, e que também ela é convertida pela pregação do Evangelho de Paulo. E o carcereiro, aquele que havia prendido Paulo, ele é surpreendido pelo Senhor naquela noite, e ele se converte também ao Evangelho. Então a igreja de Filipe, ela nasce praticamente sobre essas três conversões: Lídia, a moça até então possessa e adivinha, e também o carcereiro e sua família. A igreja então, ela é estabelecida ali, fundada ali. Só que essa carta que Paulo escreve aos irmãos de Filipe vai acontecer 10 anos depois. Ou seja, a igreja estava plantada, já havia estabelecido a igreja, já havia pastores e diáconos. Nós vamos ver isso logo a pouquinho. Já havia pastores e diáconos. Agora Paulo então resolve escrever para aquela igreja depois de 10 anos. E diferente das igrejas que Paulo escrevia quase que exortando, por exemplo, a igreja de Corinto, Paulo quando escreve, ele faz exortações duras para aquela igreja. Filipe é diferente, é uma carta de amor. É uma carta de alguém que tem amor por um grupo de irmãos. É um bilhete de amor, de gratidão por aquela igreja, onde Paulo vai abrir o coração para a igreja e vai transbordar a sua alegria para com aquela igreja, e a gratidão do seu profundo apreço por aqueles irmãos que tanto havia apoiado o ministério do apóstolo Paulo enquanto a obra missionária. Então o contexto nosso é esse. Na sua saudação, Paulo inicia dizendo assim: ele fala que a carta ela é endereçada a todos os santos, versículo 1, em Cristo Jesus, inclusive bispos diáconos que vivem em Filipos. Então, Paulo se refere aqui a ele e Timóteo como aquele que foi mandado por Jesus. Ele fala: Paulo e Timóteo, servo de Cristo. Eles são os remetentes dessa carta, servo do Senhor Jesus. Isto é, Cristo os amou, Cristo os comprou por um preço muito alto, preço de sangue na cruz do Calvário, e Paulo entende que ele é servo de Jesus, escravo de Cristo, que Jesus é o Senhor dele, logo ele vive a vida inteiramente dependente
dependente daquilo que Jesus tem para a sua vida. Porque o escravo não tinha, naquela época, direito algum sobre a sua vida. Os senhores é quem os dominavam. Os senhores é que eram seus donos e ditavam as regras e as normas. Paulo, nesse contexto, diz: nós somos escravos de Cristo. Ou seja, Jesus é o nosso Senhor. É Ele quem é o nosso dono. É Ele que nos governa. É Ele que dá as diretrizes para nossas vidas. Logo, nós somos servos do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele é o remetente. A carta tem que ter remetente e destinatário. Quem são os destinatários? A todos os santos em Cristo Jesus. A todos os membros da igreja de Filipos. Todos os crentes que estavam ali, eles são santos. E santo aqui não quer dizer alguém que é perfeito ou justo, mas alguém que foi separado por Deus, salvo na pessoa de Jesus Cristo, recebeu a justiça de Cristo, agora ele é alguém que é santo, ou seja, separado para Deus. O santo é aquele pecador que foi chamado do mundo para dentro da igreja. Foi tirado, Deus separou do mundo e trouxe para a igreja. Nesse sentido, todo crente, ele é santo. Eu sou santo. Você também. O que é que eu não sou? Eu não sou perfeito. Nem você. Mas eu sou separado por Deus e para Deus. Você é santo no aspecto de que você é separado para Deus, filho e filha de Deus. Nisso nós somos santos, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele é o nosso dono. Ninguém mais é nosso dono. Só Deus é o nosso proprietário exclusivo. Isso deve então trazer grande alegria em nossos corações. Então esses santos que a igreja, esses irmãos, agora vivem para agradar a Deus. Não tem mais prazer nas coisas do mundo. Estão separados desse mundo e vivem uma vida diferente das pessoas desse mundo caído em pecado. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, ele propositalmente, ele faz uma distinção. Ele fala assim, ó, inclusive bispos e diáconos. E aí quase que eu perguntava assim, Paulo, o que é que quer dizer inclusive bispos e diáconos? Parece que nós somos diferentes? Nós somos uma classe superior ou inferior? Esse inclusive é como se nós não fôssemos santos, sei lá, alguma coisa separada. Não. Quando Paulo faz essa expressão, essa colocação, inclusive, essa distinção, pelo menos dois motivos podem ser estabelecidos aqui. Em primeiro lugar, Paulo quer demonstrar para a igreja que Deus estabeleceu liderança para a sua igreja. Liderança da igreja não é coisa humana. Não foram os homens que criaram essa ideia de pastor, presbítero, diácono. Não foram os homens. O que Paulo diz é que Deus é quem estabeleceu. Lá em Efésios capítulo 4, diz que Deus deu pastores e mestres para aperfeiçoamento dos santos, novamente, da igreja. Então, só para lembrarmos aqui que a expressão que Paulo usa é bispo, pastor, presbítero, são termos equivalentes, é a mesma coisa, é a mesma palavra, é o mesmo ofício, assim por dizer. Então, a primeira coisa é, Paulo estabelece aqui que deve haver então na igreja essa liderança para conduzir o rebanho do Senhor, que o próprio Deus assim quis fazer. Mas há um segundo lugar aqui que os filipenses também precisavam aprender, que as relações no seio da igreja entre cooperadores não eram de autoridade, superioridade ou inferioridade, mas de igualdade e humildade. Ou seja, no corpo de Cristo, no culto pela manhã, no culto da igreja ou qualquer trabalho da igreja, na vida da igreja, não existe hierarquia no sentido de um é melhor que o outro.
um é maior que o outro. Não, nós somos todos iguais. Lembram que a expressão que Paulo inicia é aos santos. Ele fala, inclusive bispos e diáconos, que é outro ofício da igreja, diáconos. Então, esses bispos e diáconos, pastores, presbíteros, também são santos, ou seja, são os mesmos crentes. Então está todo mundo no mesmo, vamos usar esse termo, no mesmo barco, assim por dizer. Não tem ninguém melhor do que ninguém na igreja. Não tem ninguém superior a ninguém nesse sentido. Todos somos iguais diante de Deus. Todos, sem exceção. Eu creio que isso aqui é proposital que Paulo faz. Isso aqui não é por acaso. Pois todos nós somos servos do mesmo Senhor. Jesus, Ele é Senhor de pastor e diácono, presbítero. Mas Jesus também é Senhor dos membros da igreja. Logo, todos estamos no mesmo nível. Agora, quando nós vamos para o versículo 3 e 4, Paulo vai fazer agora a gratidão à igreja. Aqui começa como é que Paulo vai falar sobre a sua alegria pela vida daquela comunidade naqueles dias. Verso 3 e 4. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações. É uma lembrança saudosa de Paulo. Veja só, esqueci de falar uma coisa para os irmãos. Paulo, aqui nessa carta, quando escreve essa carta, os irmãos sabem onde Paulo se encontrava? Preso em Roma. Paulo está preso em Roma. Presta atenção, isso é muito importante. Essa carta de amor, essa carta de alegria, de regozijo, não é de alguém que está na beira da praia, não. Que está curtindo a vida, não. Que está no apartamento à beira da praia, vendo o vislumbre daquele lindo mar. Não, é alguém que está na masmorra, no cárcere, frio, gelado, sujo, imundo. É alguém que está preso, e se ele estiver preso, a prisão por si só já traz grandes tristezas no coração de alguém. E aqui ele está dizendo para essa igreja: eu dou graças a Deus por vocês. É aquela lembrança prazerosa. Não sei se você tem essa experiência de ter aquele irmão, aquela irmã que você conviveu longos anos com essa pessoa, e vira e mexe, você lembra dela lá no seu coração, e quando você lembra dessa pessoa, seu coração se alegra. Rapaz, irmão tal, nós congregamos há tantos anos, eu não sei onde está ou ela está hoje, mas quando eu me lembro daquela pessoa, meu coração se enche de gozo, porque ela traz lembranças boas para mim, traz grande alegria ao meu coração, despertam a saudade daquela pessoa. Pois bem, esse é o sentimento de Paulo por essa igreja. Doce lembrança e gratidão. Mesmo preso, ele tem o seu coração feliz, satisfeito, lembrando daquela pessoa, ou daqueles irmãos, daquela igreja que tanto o havia abençoado. É uma mente que se enche de coisas boas. Ele não gasta tempo com raiva, ele não gasta tempo passando ou procurando motivos ou outros de tristeza. Não. E aqui o texto diz que ele está orando. Ele está orando por essa igreja. É uma oração de gratidão. Olha o versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ou seja, aqui há uma ênfase dada
considerada que é uma oração, uma súplica, e súplica é um tipo de oração que você se esforça, que você tem prazer, que você se dedica nessa oração por essa igreja, por essa comunidade. Ele diz que faz isso sempre com alegria em seu coração. Então havia uma cumplicidade entre Paulo e aquela igreja. Havia um compromisso entre o apóstolo Paulo e aquela amada congregação. De um lado, Paulo suplica a Deus, Paulo implora a Deus para que traga àquela igreja humildade, simplicidade, unidade, amor, porque o versículo 9 diz assim, também faça essa oração. Qual oração? Que o vosso amor aumente mais e mais. Então havia no coração do apóstolo Paulo aquela alegria, mas ele queria, Senhor, aumente o amor dessa igreja mais e mais. Não deixe esse amor esfriar por uma picuinha ou outra que possa surgir entre alguns irmãos, porque é provável e natural que isso possa acontecer. Mas em acontecendo isso, Senhor, não permita que atrapalhe a bênção que é essa igreja. Ao contrário, que eles se encham mais e mais de amor pela causa do reino, pelo Senhor, uns pelos outros e, lógico, consequentemente, pelo apóstolo Paulo e pela obra missionária. Por outro lado, a igreja também de Filipe, ela orava pelo apóstolo Paulo. Veja aí capítulo 1, verso 19, o que diz? O capítulo 1, o verso 19, diz assim, Paulo falando sobre a igreja. Paulo tinha certeza que a igreja orava por ele. Olha o que ele diz: porque eu estou certo de que é isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundarão em libertação. Ou seja, Paulo sabe, tem certeza que a igreja de Filipe está orando para que dele seja liberto da prisão, para que seja solto da prisão. Então havia aqui uma cumplicidade na oração. Eu costumo dizer o seguinte: se você quer demonstrar amor por uma pessoa, amor fraternal, é lógico, né? Uma das maneiras, uma das formas é orar por ela. Ore por ela. Não existe uma demonstração de amor tão boa quanto orar pelo seu irmão, pela sua irmã. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Às vezes nós queremos resolver as coisas com pragmatismo, ajudando. Isso também faz parte da igreja. Mas tem situações que só Deus resolve, e a oração é um instrumento de Deus para a igreja, para Deus alcançar os corações, para Deus fazer milagres, para Deus fazer prodígios. Deus faz isso através da oração. Isso está cheio na Bíblia. Deus age através da oração. Então, quais são os motivos de gratidão de Paulo por essa igreja? Veja o versículo 5. Por que Paulo está orando e sendo grato a essa amada igreja? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo agradece os irmãos pela cooperação. Essa igreja, o próprio Paulo diz, foi a única igreja que contribuiu no seu sustento missionário, sem esquecer dele. Para os irmãos terem uma ideia, quando Paulo estava preso em Roma, a igreja de Filipos, ela mandou um membro da igreja chamado Epafrodito ir até Paulo para levar os donativos, ofertas, ajudar Paulo, e também, lógico, a presença física para orar com ele, para estar com ele. Mas vocês sabem que aquele irmão Epafrodito viajou cerca de 1.280 quilômetros. Viajar 1.280 quilômetros hoje, num carrão, com tecnologia, com estrutura. Eu falei com o irmão Adriano de manhã, quanto tempo ele faz 1.280 quilômetros? Ele disse que umas 15 horas, né, Adriano? Falei, no carro que ele tem, beleza. Mas, no primeiro século, de pé, ou de cavalo, ou por água. Será quantos dias que Epafrodito levou de Filipos até onde Paulo estava?
Gente, isso é assim para a gente entender o tamanho do cuidado da igreja de Filipe por Paulo. O tamanho do amor daquela igreja por ele. Um irmão sai da sua casa, viajar toda essa distância. Não era de avião, não. Ou por terra ou por água, um dos dois. E foi até Roma. E alegrou o coração de Paulo. Levou os donativos. Então, os filipenses estavam cooperando na propagação do Evangelho. E Paulo diz que no versículo 5, faziam isso desde o primeiro dia. Não foi só um dia ou um mês da semana no carnezinho da igreja e cooperou com ele. Um ano no ministério. Vamos fazer um carnê, vamos ajudar Paulo um mês ou um ano. Não, eles todos os dias, desde o primeiro dia. E aqui já havia 10 anos se passado. E aquela igreja permanecia fiel, cuidando do apóstolo Paulo. Essa é a comunhão, é a alegria de alguém que entende que essa igreja era importante na sua vida, na propagação do Evangelho e do reino de Deus. Mas, o versículo 6, ele vai trazer uma observação. No versículo 6, Paulo faz uma observação. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia em Cristo Jesus. Notem comigo, há uma igreja amorosa, generosa, cooperadora. Paulo já havia orado para o amor deles aumentar ainda mais. E agora Paulo faz essa advertência. Estou convencido, ou seja, estou certo, muito certo, de que aquele que começou a boa obra vai completar até que Cristo volte. Se nós fôssemos olhar pelos primeiros versículos, parecia que essa igreja era a igreja perfeita. Era a igreja nota 10. Porque tudo ela já fazia. Orava, amorosa, dava oferta, cuidava de Paulo. Mas aqui Paulo diz, olha assim, presta atenção, vocês não estão completos ainda. A obra está inacabada. Essa boa obra que o Senhor começou em vocês. Alguns comentaristas sugerem que a expressão boa obra aqui está relacionada ao verso 5. Quando Paulo fala da cooperação dos filipenses na pregação do Evangelho. Eu entendo que não. Eu entendo que boa obra aqui se refere aos esforços daqueles crentes que foram impelidos pelo Senhor e foram resgatados pelo Senhor, foram salvos pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito. Essa é a melhor interpretação. Essa boa obra implica dizer que aquelas pessoas que Deus já salvou, os crentes que Deus já salvou, justificou. Justificação é um ato único de Deus, não repetitivo. Deus justificou, Deus salvou aquela pessoa. Paulo fala em Romanos 5:1 que justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, a guerra que havia, a separação que havia entre homens e Deus, uma vez justificada, ela é cessada. Agora esse homem, eu e você, temos paz com o Senhor, temos liberdade, livre acesso. Eu sou filho e você é filha de Deus, somos filhos de Deus. Mas, mesmo sendo filho de Deus, ainda estamos num processo da salvação chamado santificação. É sobre isso que Paulo fala. Nós estamos ainda no processo da santificação. Por isso que a obra não acabou ainda. Por isso nós estamos em aperfeiçoamento ainda. E quem foi que começou a boa obra? Deus. Deus começou a boa obra. Paulo chama de boa essa obra. E é boa mesmo. Aliás, é excelente essa obra. É muito mais que boa. Pecadores como nós, sendo privilegiados porque Deus nos elegeu, nos escolheu, nos trouxe para si, nos tornou filhos e filhas dele. Isso é uma boa obra, é uma grande
grande obra que Deus fez na minha vida e na sua vida. A Trindade trabalhando na salvação do homem. Deus Pai elege, Deus Pai escolhe, envia o Deus Filho. O Deus Filho vem e executa a salvação através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O Espírito Santo de Deus aplica em nossos corações a salvação, convencendo o pecado da justiça e do juízo. Mas estamos ainda crescendo de glória em glória. A obra ainda está inacabada. Paulo tinha certeza que aquele que começou a boa obra, ele vai finalizar até o dia da volta de Cristo. Sabe, irmãos, eu não sei muito bem como é que Deus faz isso na vida de cada um. O que eu sei é que a forma como Deus trata cada um de nós é diferente. Mas o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, ele é bíblico. E isso acontece. Se os irmãos olharem e lembrarem de Jeremias capítulo 18, verso 1 ao 4, aquela metáfora de Jeremias, ela ilustra exatamente isso aqui. Eu vou ler para os irmãos essa metáfora. Jeremias capítulo 18, verso 1 ao 4. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, desce a cardoleiro, e lá ouvirás a minha palavra, as minhas palavras. Desci a cardoleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Perceba essa metáfora de que Deus faz o profeta Jeremias entender. Ele vai até a casa do oleiro, ele é obediente, ele desce até lá. E quando ele chega naquele lugar, ele se depara com o oleiro trabalhando nesse vaso, um vaso de barro. E talvez estava até indo bem modelado, bem trabalhado. Mas em algum momento o vaso não ficou bom, não ficou legal. Ou ficou torto, ou ficou mais alto, ou ficou um buchinho para cá. Não sei o que fez com esse vaso. A verdade é que o vaso não servia mais. E o vaso estragou nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Estava tecendo aquele barro, estava trabalhando, modelando aquele barro. Então, tornou fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu, ou segundo a sua própria vontade. Notem duas coisas: não foi outro barro. Ele poderia ter pego um barro ao lado. Tá bom, esse barro aqui não deu certo, vou pegar outro barro aqui, vou modelar essa peça agora aqui. Ou vou só consertar essa peça aqui, vou dar um retoque nela. Não. Ele disse que ele pegou, fez outro vaso, segundo a vontade dele. O barro era o mesmo, mas o vaso não era mais o mesmo. O oleiro é o mesmo, mas o vaso agora é outro vaso. Qual é a aplicação disso? Essa é a maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Ele é o oleiro. Nós somos barro de vaso em suas mãos. E Ele trabalha em nós. Se Ele perceber que esse vaso está saindo dos trilhos, está tomando um caminho errado, ações, comportamentos, vícios, e Ele te ama tanto que Ele vai pegar você e vai refazer um outro vaso. Ele vai trabalhar em nós, Ele vai nos moldar como lhe apraz, como Ele quer que nós fiquemos. E não adianta reclamar, não adianta chorar, murmurar, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo com cada um dos seus filhos.
Deus não precisa pedir permissão para você. Ô Ângelo, rapaz, tu está indo para o caminho errado, me deixa trabalhar em você, deixa eu mudar essa parte. Não, Deus não faz isso. Ele age como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, na minha vida e na sua vida, para fazer o que bem lhe apraz. E o que é que nós temos a ver com isso? Dizer: Senhor, muito, muito, muito obrigado por não me deixar em caminho que me afaste do Senhor. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, meu Deus, vê se eu estou fazendo algo que me distancia do Senhor, que me afasta do teu propósito. Vê se em mim, Senhor, nem eu sei o que estou fazendo. Eu sou tão pequeno, sou tão pobre, que nem eu sei o que estou fazendo. Então vê, Senhor, socorre-me, chega e guia-me pelos teus caminhos eternos. Guia pelo caminho que eu possa chegar ao céu. Me coloca no prumo, direciona meus passos, que eu quero chegar no céu. Paulo tinha plena convicção que o Senhor iria completar a obra na vida dos filipenses. Eu e você também podemos ter essa mesma convicção de que Deus irá completar a obra em nossas vidas. Uma excelente obra de salvação já teve início. A obra já teve início. O princípio já foi feito. Mas nós estamos ainda caminhando a passos para o dia final. E é isso que Paulo encerra no versículo 6, parte B. Ele fala assim: há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A pergunta aqui é: quando é que essa boa obra, esse aperfeiçoamento vai se encerrar? Qual será o último dia? Quando que isso vai acabar? Paulo responde: no último dia. E dia aí, se irmãos perceberem, está com D maiúsculo, correto? Isso implica dizer que esse dia D maiúsculo é a volta de Cristo. O dia exclusivo da volta do Senhor Jesus. Ou seja, o nosso aperfeiçoamento, o trabalhar de Deus na minha vida, na sua vida, só vai finalizar por ocasião da volta de Cristo. Então, até que Cristo volte, Deus vai burilar com a gente. Deus vai mexer com a gente. Deus vai moldar a gente conforme a sua vontade. E esse moldar de Deus, esse agir de Deus, é justamente isso, nos preparando para o grande e maravilhoso dia do Senhor, que todos nós almejamos. Se você não almeja, alguma coisa está errada com você. Se você não almeja o dia do Senhor, tem alguma coisa errada com você. Porque o natural é que todo crente pense nesse grande dia do Senhor. Quando as trombetas soarão, nós ouviremos e nos alegraremos no grande dia do Senhor. Essa ideia do apóstolo Paulo sobre a volta de Cristo, ela é muito viva em sua mente. Se você pegar as cartas de Paulo, quase todas as suas cartas, ele fala sobre isso. Quase todas as cartas de Paulo, ele fala sobre o dia do Senhor, a vinda do Senhor, até que ele venha. Inclusive, a ceia do Senhor, que nós vamos celebrar daqui a pouco, lá em Coríntios, capítulo 11, 26, Paulo fala sobre isso. Ele fala assim, porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Percebe que essa ideia de volta de Cristo está muito viva na mente de Paulo? Isso não é por acaso, irmãos. Isso é uma orientação para a igreja, para nós ficarmos atentos.
Até quando a igreja deve celebrar a ceia? Até que ele venha. Até o dia do Senhor. Até que ele volte. Então, a ideia aqui é, irmãos, aguardem que Jesus está voltando. Aguarde que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Os acontecimentos estão por aí. Guerras, rumor de guerras, terremotos, fomes, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, são sinais do fim do tempo. Não é o fim ainda, não é o fim, mas são sinais. E nós, igreja, não podemos fazer vista grossa para isso. Os irmãos veem recentemente na Venezuela, aquele terremoto, matou centenas de pessoas. Aquilo nós temos que olhar também, dar um passo para trás e olhar para a Escritura e falar, onde é que aquilo se encaixa nas Escrituras? Onde que se encaixa aquele terremoto nas Escrituras? Se encaixa na advertência de Jesus, dizendo que isso é sinais dos fins dos tempos. E que a igreja precisa estar atenta quanto a isso. E até quando que os crentes serão aperfeiçoados? Até o dia do Senhor. Então a palavra é, não desista. O Senhor prometeu que vai conduzir a sua vida até o final. A igreja é composta de membros, presbíteros, diáconos, para uns ajudar ao outro nessa caminhada até a volta de Cristo. Por isso que Paulo faz essa observação na sua introdução. Esse corpo de Cristo, o propósito dele é ajudar uns aos outros, nesse aperfeiçoamento, nessa unidade, até que Cristo volte para nos buscar. Então, o texto nessa manhã nos convida a uma autorreflexão sobre a nossa caminhada rumo ao céu. O texto nos ensina que a nossa caminhada não é um esforço solitário. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Não, você não está sozinho. O Espírito de Deus que habita em você, Ele é o seu consolo, Ele é o seu consolador. Jesus diz, vou para o Pai, mas vou enviar um outro consolador, para que onde vocês estejam, Ele também possa estar consolando cada um de vocês. Ele é o nosso consolo. Então não é um esforço solitário, mas é uma jornada onde Deus é o autor, Deus é o mantenedor e é o consumador da minha fé, da sua salvação, até que Ele venha. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo conforto que temos no Senhor. Obrigado pela consolação do Espírito, por saber que o Senhor trabalha em nós, em nosso favor, não contra nós. Abençoa-nos nessa manhã, nos ensina a ver, Deus, o Senhor como um Deus amoroso, bondoso, justo e fiel. Fortalece a fé dos meus irmãos, capacite cada um a perseverar na fé, na graça e na caminhada. Em nome de Jesus. Amém.